Marcos 8, a partir do versículo 22. Quem já encontrou aí, dá um amém. Aleluia. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, ó Deus, nos dá uma segunda oportunidade. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor vem até nós muitas vezes, no momento, ó Deus, onde está tudo escuro, onde está tudo embaçado à nossa frente. Pai Santo, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco de uma forma tremenda na noite de hoje. Que o Senhor ministre, ó Deus, poderosamente sobre os nossos corações, ó Pai, e que o Senhor venha sobre nós no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir os teus olhos. Irmãos, na semana passada nós falávamos sobre o encontro restaurador. Hoje nós vamos falar sobre o encontro restaurador, parte 2. O encontro restaurador, a segunda parte. Aqui nós temos um cego da cidade de Betsaida, e este homem, ele foi curado por Jesus. A primeira coisa que chama a atenção quando eu leio esse texto é que este homem, ele não era um cego de nascença. Nós temos duas palavras aqui que mostram para nós que ele não era um cego de nascença. Se nós observarmos bem o versículo 24, fala o quê? Que este, recobrando a vista. Se ele estava recobrando a vista, é porque em algum momento da vida dele, ele teve essa vista. E aí ele perdeu. Irmãos, não é segredo para nenhum de nós que uma coisa é você ser cego de nascença. Outra coisa totalmente diferente é você nascer enxergando. E em determinado momento da sua vida, você perder essa capacidade, você perder essa habilidade. É muito pior para uma pessoa que nasce cega. O período de adaptação é ruim. E é nesse contexto que nós estamos. Uma outra coisa interessante, este homem, ele é um israelita, ou pelo menos ele vive na região de Israel. E na região de Israel, não era como aqui no Brasil. Lá não tinha assento preferencial para o cego no metrô. Lá não tinha nada preferencial para o cego. Pelo contrário, uma pessoa que era deficiente não era vista com bons olhos. Era vista como uma pessoa defeituosa. Se naquela época se falasse em bullying, coitado desse homem, ia ter que processar muita gente. Olha, você que é mais novo, na época que eu estudava, tinha nada desse negócio de bullying, mano. O cara tinha que sofrer e ficar quieto. E no máximo tentar revidar com outra piada. E aí o que acontece com esse homem? Irmãos, esse homem,
ele não era feliz. Eu não preciso falar mais nada para você chegar à conclusão de que este homem não era feliz. Eu tenho descoberto, nas minhas últimas leituras, que quase todos os homens e mulheres sobre qual nós lemos sobre eles na palavra de Deus, quase todos eles possuem problemas emocionais seríssimos. Que nós conseguimos observar problemas nas almas das pessoas muito mais do que nós imaginamos. Eu te desafio a pegar alguém da Bíblia e estudá-lo de uma forma mais profunda, e você vai encontrar algum problema emocional na vida desse homem ou dessa mulher. E Jesus, ele veio, irmãos, para nos curar no físico e também nos curar na nossa alma. Jesus, durante o seu ministério, ele fez inúmeras curas. Ele nunca quis ser conhecido como um curandeiro. Jesus nunca quis ser visto pelas pessoas como um homem que curava doenças, só isso. Tanto é que em muitas oportunidades Jesus efetuava a cura e ele falava: olha, não conte para ninguém, porque esse não era o objetivo. Jesus é muito mais que um curandeiro. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus de toda a terra. Agora ele pode curar e ele vai curar. No nome de Jesus ele vai curar. E aqui nós temos a história de uma cura. Algumas coisas são muito interessantes nesse texto. Alguns pontos são muito interessantes. O primeiro deles está no versículo 22. Então chegaram a Betsaida, Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Olha para o seu irmão e fala: irmão, levaram o cego até Jesus. Jesus não foi até o cego, e o cego não foi até Jesus. Levaram o cego até Jesus. Irmãos, é interessante. Na palavra de Deus nós temos 3 cegos que são curados. Quem estava aqui na reunião de consagração sexta-feira? Sexta-feira o pastor Evaldo falava sobre o cego Bartimeu, filho de Timeu. O filho de Timeu, ele, mesmo cego, ele começou a clamar. Ele buscou estar com Jesus. Ele começou a chamar por Jesus. Ele começou a chamar e clamar pela sua cura. Quando nós lemos no capítulo 9 de João, existe um cego de nascença. E as pessoas perguntam para Jesus: ô Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? E aí Jesus olhou para os discípulos e falou: nem ele pecou, nem os seus pais pecou, mas esse estado é para que nele se manifeste as obras de Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se de repente você está passando por uma dificuldade muito grande dentro da sua casa ou na sua própria vida pessoal, ao contrário do que achavam os amigos de Jó, isso não significa que você está em pecado. Significa que Deus, ele pode agir. Significa que mais do que poder agir, Deus, ele quer agir. E para agir, Deus, ele quer que eu aprenda com aquela situação. Então, irmão, não reclame da sua adversidade. Ela faz parte do treinamento. Ela faz parte da escola. Ela faz parte daquilo que Deus quer ensinar para você e para mim. Amém? Então foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquele cego, que ele nascera cego. E aí Jesus foi até ele e o curou. Agora este é diferente. Estava lá o ceguinho no canto dele. E ele não vai até Jesus. Com certeza, irmãos, nós estamos no período, e se você estudou os evangelhos mais a fundo, você sabe que houve um período de popularidade do ministério de Jesus. Era o período que Jesus era popstar na Galileia. Jesus passava na rua, parecia trio elétrico, irmãos. O pessoal ia na cola. Depois Jesus começou a pregar uma coisa mais séria, aí ele perdeu a popularidade. Desde aquela época que é assim, né? Desde aquela época que o negócio funciona desse jeito. Jesus começou a falar que tinha que ter compromisso com Deus, olha que absurdo. E aí as pessoas começaram a sair.
começaram a deixar Jesus de lado. Mas esse é o período da popularidade. Se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, no início do capítulo 8 a gente tem o quê? A segunda multiplicação dos pães. E aí Jesus atravessa o mar com os discípulos. Jesus dá uma lição ali para os discípulos. E aí quando eles chegam nessa aldeia, nessa região de Betsaida, região onde Pedro nasceu, onde Filipe nasceu, região de André, aí levam até Jesus este cego. Então o cego, com certeza, ele ouviu. Quando Jesus chegava, irmãos, em uma região, em um determinado local, o tumulto se estabelecia nesse período. E as pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas queriam ouvir de Jesus. As pessoas queriam saber o que Jesus tinha. Porque todas as vezes que Jesus chegava em determinado local, irmãos, algo diferente acontecia. Deixa eu te falar uma coisa. Você veio por algum motivo, saiu da sua casa e veio aqui nesta noite. E eu tenho que te falar algo muito sério. Jesus está aqui. Então algo diferente vai acontecer na sua vida se você permitir, amém? Algo tremendo vai acontecer. Basta nós querermos. Basta nós permitirmos. Mas o cego ficou nele. Sabe quando a gente chega num determinado ponto de nossas vidas, onde a gente acha que não tem mais jeito? Ah, aquele esposo bebe demais. As minhas dívidas cada vez aumentam mais. Ah, eu não consigo me firmar na presença de Deus. Eu acho que esse padrão de evangelho que alguns irmãos falam para mim é inatingível, é muito alto. Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não sei se você já passou por isso. De olhar para você e pensar, não dá certo, eu não sirvo. Eu não sou capaz. Eu não sou bom o suficiente. Eu acho que ninguém é bom o suficiente. Aí é a hora que a gente começa a julgar os outros, tentando nos justificar. Eu não sei se você já chegou nesse ponto. E sabe o que acontece quando nós chegamos nesse ponto, irmãos? Que nós nivelamos a nossa vida por baixo. A gente acha que a vida miserável que eu estou vivendo naquele determinado momento, dali não tem como passar. Não tem como eu ter um relacionamento com Deus melhor do que aquele. Não tem como eu caminhar na presença de Jesus melhor do que daquele jeito. Porque eu já tentei e não deu. Então eu acho que esse é o máximo que existe mesmo. E aí a gente nivela a nossa vida por baixo. Isso acontece quando caímos. Isso acontece quando estamos cansados. Isso acontece quando a gente se cansa de ser rejeitado, quando a gente se cansa de ser maltratado, quando a gente se cansa de nossos fracassos. E aí acontece esse tipo de coisa. E Jesus está na aldeia, as pessoas estão gritando, as pessoas estão correndo atrás, o tumulto está estabelecido, mas eu estou quieto no meu canto, porque não deu jeito até hoje. Eu não sei direito quem é esse Jesus não, mas não vai ser ele que vai dar jeito. Irmãos, isso só acontece conosco porque nós temos uma visão distorcida de Jesus. E a gente acha que o cair e levantar é normal. A gente acha que o viver mais ou menos é normal. A gente acha que viver com sofrimento dentro de casa é normal, que tem que ser assim mesmo. Irmãos, abra sua Bíblia no capítulo 10 de João, no versículo 10. Fala sobre duas missões. A missão do cão e a missão de Jesus. Jesus, ele fala assim: o ladrão veio para... Não, pera aí, tá ruim demais. Ladrão veio para... E Jesus veio
para que tenhamos vida. E não é uma vida qualquer, irmãos. Vida em abundância, amém? Irmãos, vida em abundância. Eu não posso querer nessa terra menos do que isso. Eu não posso me contentar com menos do que isso. Porque a promessa de Jesus para nós, e Jesus ele não pode mentir porque ele é santo, é que nós tenhamos vida abundante. Feche os teus olhos e pergunte para você mesmo: tenho vivido com abundância? Eu tenho vivido com Deus o que Deus tem para me oferecer? Eu tenho conseguido ter um relacionamento com Deus que é possível para um ser humano ter? Fale com Jesus. Agora eu vou te dar 2 minutos para você orar a Deus. Ou você vai falar: Jesus, mas é assim mesmo que eu quero continuar. Ou então você vai falar: Jesus, então me mostra. Jesus, então abra os meus olhos. Jesus, então faz algo diferente na minha vida. Mostra-me dessa vida abundante. Eu vejo alguns irmãos falando: eu quero viver. Você tem 2 minutos. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Ele está aqui na noite de hoje. Aleluia. Restaurar relacionamentos familiares, restaurar casamentos, cura física, cura da alma, renovo de aliança. Jesus está aqui nessa noite. Não fique quieto no seu canto. Busque a Jesus. O Bartimeu buscou e recebeu o milagre. Aleluia. Vem, Deus, e ministre sobre nossas almas. Ministre, Deus, sobre os nossos corações. Você pode abrir os teus olhos. Pois bem, vamos lá. Já dá pra gente orar, né? Mas vamos lá. Deus, ele quer falar mais um pouquinho. Vamos lá. Irmãos, então ele ficou lá. E Jesus também não foi até ele. Olha o tanto de pessoas aqui. Jesus, ele está aqui. Não fique pensando que Jesus, ele vai até o seu lugar. Não, manifeste o desejo de estar com ele. E aí ele vem. Manifeste esse desejo, que ele virá. Irmãos, ainda que você tenha caído várias vezes, a palavra de Deus fala que o justo, ele pode cair 1, 2, 3, 4, até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o colocará de pé. Ainda que você esteja muito cansado, a palavra de Deus diz que até os jovens cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, e receberão asas como de águia. Irmão, sabe qual é o tremendo de você ter asas sobre de águia, como de águia? É porque a águia não é uma ave qualquer. Está chovendo, o tempo não está bom, dificulta muito a visibilidade. O que a águia faz? Ela voa sobre as nuvens, ela voa por cima da tempestade. Irmãos, o que Deus ele tem para nós são asas de águia, onde o mundo vai estar caindo na minha frente, mas eu vou passar por cima dessas adversidades.
Tudo está dando errado para tudo que é lado, mas eu vou seguir com fé. Eu vou passar por cima de tudo isso. Esse versículo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ele termina de uma forma muito tremenda, porque o profeta ele fala: todavia, eu me alegrarei em ti, porque o Senhor me fará andar altaneiramente, o Senhor fará me andar por lugares altos, vou andar por cima de tudo. Irmãos, mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que esse cego tinha amigos. Irmãos, nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas que orem por nós. Nós precisamos de pessoas que briguem com a gente quando necessário. Precisamos de pessoas que paguem o preço. Precisamos de pessoas que vão na minha casa encher o saco para estar na casa do Senhor. Pessoas que me peguem pelo braço e me levem até a presença de Jesus. Este homem só foi curado porque alguns homens o pegaram pelo braço e o levaram à presença de Jesus. Irmãos, nós precisamos de amigos, amém? Nós precisamos de amigos. Precisamos de pessoas que se importem com nós. Agora cuidado, porque amigo não é o do frevo. Amigo não é aquele que tudo que eu falo ele concorda e ele abaixa a cabeça. Esse é um falso, é um sem vergonha. Porque é impossível você concordar com uma pessoa o tempo todo. Amigo é aquele que te pega pelo colarinho e fala: cara, você está ficando doido. Não faz isso não. Vai se arrebentar. Esse é amigo. Eu gosto muito da história do filho pródigo, porque eu tenho certeza que ele não torrou o dinheiro dele sozinho. Mas na quebradeira ele ficou só. Pareceu ninguém. Ele nunca fez amigos. E aí ficou só. Então amigos são importantes. Valorize essa pessoa que te perturba. Valorize essa pessoa que te chama para estar na igreja. É o melhor lugar do planeta. Valorize essa pessoa. E eu nem vou falar para você que ela chora pela sua vida, que ela derrama lágrimas por você, e que o tempo todo ela está orando para que Deus mude a sua história. Então valorize essas pessoas. Na hora que essa pessoa te falar algo que te desagrada, não fica com raivinha não. Mesmo que a pessoa esteja errada, ela está tentando te ajudar. Ela está te falando para o seu bem. Então que bom que esse homem tinha amigos. E esses amigos o levaram até Jesus. Irmãos, de todas as curas que Jesus ele efetua, essa eu confesso para vocês que ela é curiosa demais. Porque Jesus, a primeira coisa que ele faz, versículo 23, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Jesus leva ele para fora. Por quê? Para quê? É porque Jesus aplicou a saliva, é muito nojento, ele não queria fazer isso na frente dos outros. Não, não foi por isso. Jesus já curou de formas mais estranhas na frente de todo mundo. Essa não foi a mais estranha. Irmãos, qual era a cidade? Qual era a cidade, igreja? Betsaida. Era a primeira vez que Jesus estivesse em Betsaida? Não era a primeira vez que eles estiveram naquele lugar. Só que pelo que nós entendemos da palavra de Deus, aquele lugar não era um bom lugar. Não era um lugar onde as pessoas adoravam a Deus. Betsaida era uma cidade que viu Jesus fazer muita coisa. Mas aqueles homens, eles não se voltaram para Jesus. Eles continuaram com suas idolatrias. Eles continuaram com suas práticas erradas. Vamos ler um texto, está em Mateus capítulo 11.
Jesus pega pesado, é por isso que perdeu a popularidade. Ó, vamos ler. Mateus 11, versículo 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Irmãos, Jesus está comparando Betsaida e Corazim com cidades que não serviam ao Deus de Israel. Só para você ter uma ideia, vamos dar uma lida em Ezequiel 28. Versículo 11. Ezequiel 28, amém? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas que te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeitos eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Igreja do Senhor, principalmente você que é mais velho, a quem que o texto está se referindo? A Satanás, a Lúcifer, o cão. Ele que estava no Éden, ele que era querubim ungido, ele que os caminhos eram perfeitos, até que se achou iniquidade dele. Mas olha o título do capítulo: profecia contra o rei de Tiro. Versículo 11, o título: outra lamentação contra o rei de Tiro. Irmãos, o rei de Tiro era gente boa demais. Olha com quem que ele está sendo comparado. O cara era gente boa, adorador. Está sendo comparado com Satanás. Deus está usando uma lamentação contra o rei de Tiro para falar para Satanás: tua hora está chegando. Então eram cidades onde a idolatria reinava. Eram cidades onde Deus era ignorado. Mas Jesus está falando para o povo de Betsaida que se naquelas cidades Jesus tivesse operado os milagres que foram operados em Betsaida, aquele povo pagão, aquele povo pecador teria se arrependido. E o povo de Betsaida, herdeiro da promessa de Deus, não se arrependeu. Então essa era uma cidade ruim. A palavra de Deus diz que isso atrapalha o agir de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus, quando esteve em Nazaré, sua terra natal, não pôde ali operar muitos milagres. Por causa do quê? Da incredulidade do povo. A Bíblia não diz que Jesus ele não quis operar milagres, mas que o ambiente não era favorável. Tudo é possível ao que crê. Se as pessoas não crerem, não tem milagre. Em Betsaida não era diferente. Então Jesus pegou o cara pelo braço e levou para fora.
Da onde que Jesus precisa tirar você? Do que é que Jesus nessa noite tem que me afastar? Ele tem que me pegar pelo braço e me retirar da onde? Da onde, irmãos? Da onde? E agora eles estão lá fora. Agora nada impede Jesus de fazer algo tremendo na vida daquele homem. Então vamos voltar para o versículo 24. 23, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, aleluia, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: olha, não volte para lá, não volte para aquele ambiente, não faça as coisas que você fazia antes, não volte. Mas é interessante porque Jesus, ele precisa impor as mãos sobre aquele homem 2 vezes. Irmãos, por que 2 vezes? Bartimeu não precisou 2 vezes. Bartimeu, Jesus fez até graça, né? Vocês já viram que com Bartimeu Jesus faz graça? Bartimeu gritando, desesperado, naquela agonia doida e tal. E aí quando Jesus chega até ele, Jesus fala: e aí, o que você quer que eu faça? Ah, Jesus, me arruma uma bengala, né? Ou me dá um cão guia. Como assim? O que você quer que eu te faça? Mas Jesus pergunta para Bartimeu. Para o cego de João 9 também não precisou. E por que aqui? 2 etapas. Ah, Jesus nesse dia tinha orado pouco. Jesus nesse dia não tinha estudado a palavra como deveria, então a presença de Deus estava menor, é isso? Não. Então por quê, irmãos? Jesus, ele quer usar o milagre para trazer um ensinamento para os discípulos e para nós. Qual era o ensinamento que ele queria trazer para os discípulos? Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos conheciam Jesus. Mas a visão dos discípulos acerca de Jesus era distorcida. Os discípulos ainda não tinham a revelação de quem de fato Jesus era. Então os discípulos precisaram de um segundo toque. E qual é o ensinamento que Jesus ele tem para nós? Irmãos, um dia você ouviu a palavra de Deus. Você aceitou essa palavra de bom grado? Ou não? Se você não aceitou a palavra de bom grado quando você ouviu um dia, eu quero te falar uma coisa: não existe felicidade longe da presença de Jesus. Então nessa noite você vai ter a oportunidade de aceitar essa palavra com bom grado. Agora você que aceitou, e aí você foi um novo convertido. Irmãos, houve um período dentro dessa igreja que eu tinha a responsabilidade de cuidar de uma classe de novos convertidos. Irmãos, eu quero dizer para vocês como era divertido, como era legal. Por um lado, o novo convertido falava para mim que durante a semana ele orou todos os dias, 2 horas por dia. Eu olhava para a cara dele e falava: pô, que bom. Mentiroso, né? Mas eles falavam coisas muito interessantes sobre pequenas vitórias, mas que fazem toda a diferença. Olha, hoje eu não menti lá no serviço. Hoje passou aquela mulher, eu virei o rosto. Então o novo convertido, ele é um ser extraordinário.
Existe uma alegria. Ele lembra muito bem da sua vida velha. Ele lembra muito bem da desgraça que Satanás fazia com ele. E aí quando ele aceita o evangelho, ele passa a caminhar com muita alegria. Você vê um brilho diferente no olhar. O cara chega na igreja, a música está mal tocada, está ruim demais, e o cara está lá no fundo da igreja chorando e louvando ao Senhor. Ele não está nem aí para nada. É um crente diferente. E eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouco, você vai lembrar dessa tua época, desse tempo na sua vida. E aí você falava para Jesus com todo mundo. Você queria pregar para as pessoas, você não sabia nem a Bíblia, mas queria falar, queria pregar, queria que as pessoas sentissem aquela alegria. Se você precisasse pegar o seu carro e dar 10 viagens, você fazia. Porque Jesus havia te tocado. Jesus havia ministrado sobre a tua vida de uma forma muito forte. Mas sabe o que aconteceu? O tempo ele foi passando. O tempo foi passando. Eu fui esquecendo do meu passado. Eu sempre choro com aquela música que os meninos estavam tocando, né? Te agradeço, Deus. Porque ela me dá algumas lembranças. Mas aí a gente vai esquecendo do nosso passado. E com isso a nossa gratidão vai diminuindo. E aí eu vou ficando velho na igreja. E eu começo a ficar cheio de frescura, cheio de besteira. Eu começo a dar muita importância para os cargos, mais do que para Jesus. Eu começo a dar muito mais importância para os defeitos das pessoas, mais do que para Jesus. E a minha visão, que era clara, vai ficando turva. E eu começo a ver as pessoas como árvores. Aí eu já não consigo caminhar. Aí a vida cristã fica algo extremamente difícil. Extremamente difícil. Extremamente complicada. Extremamente complicada, irmãos. Irmãos, é difícil caminhar na presença de Jesus? É. É extremamente difícil caminhar na presença de Jesus? Não. É complicado quando a gente quer fazer só. É complicado quando a gente quer fazer com a própria força. É complicado quando a gente esconde pecado. É complicado quando a gente não tem amigos e não confia em ninguém. Aí é muito difícil. Mas quando eu vou seguir nessa cartilha aqui da palavra de Deus, não é tão complicado assim, irmãos. Tem hora que as pessoas vão nos magoar, mas vamos seguir com fé. Tem hora que eu vou me magoar, eu vou falar, mas eu sou uma topeira mesmo, mas vamos embora. Vamos seguir. Tem hora que nós vamos cometer erros que vamos ferir as outros. Vamos consertar e vamos seguir. Tem hora que nós não vamos concordar com as lideranças. Ele pode estar errado, mas eu também posso estar. Então vamos deixar Jesus agir. E aí a gente vai caminhando, irmãos. Nós vamos caminhando. Eu não posso esquecer de quem me salvou. Eu não posso esquecer de quem me chamou. Eu não posso esquecer, é por causa de quem que eu estou aqui nessa noite. Eu não posso me esquecer disso, irmãos. Eu não posso me esquecer disso em hipótese alguma. Irmãos, tem quase 12 anos que eu me converti. Foi no dia 17 de fevereiro do ano de 2002. Nesses quase 12 anos, já fiquei chateado com muita gente. Nesses quase 12 anos, já chateei muita gente. Nesses quase 12 anos, já teve um momento que eu olhei para mim e falei, mas tu é Zé Mané mesmo. Nesses 12 anos, já teve vezes que eu estava morrendo de vontade de estar na igreja. E já houve ocasiões onde eu não estava com vontade de estar na igreja. Já houve ocasiões onde eu estava querendo devorar a Bíblia. Já houve ocasiões onde eu não queria saber de ler a Bíblia.
Já houve ocasiões que eu estava louco de vontade para orar. Já houve ocasiões que eu não tinha vontade de orar. Mas nós não somos guiados pelas nossas emoções. Nós não somos guiados pelas nossas vontades. Nós somos guiados. O meu justo viverá da fé. Irmãos, é da fé, irmãos. A nossa vontade é tosca. A nossa vontade é errada. E nesses quase 12 anos, você que é mais velho é minha testemunha, um pastor é minha testemunha, minha esposa é minha testemunha. Nunca houve um dia onde eu falasse: eu não quero mais servir a Jesus, eu não quero mais essa vida. Nunca houve um dia. Porque em meio a todas as bagunças que eu falei para vocês, o motivo sempre foi Jesus, de estar na igreja, de orar, de ler. Eu, mais do que ninguém, sei a criatura que eu era e da onde que Jesus, Ele me tirou. Então, se falaram alguma coisa que eu não gostei, a culpa não é de Jesus. Se o meu líder me tratou como ele não deveria fazer, a culpa não é de Jesus. Se eu fui maltratado dentro da igreja, a culpa não é de Jesus, irmãos. E o meu relacionamento é pessoal com Ele. Eu não posso abrir mão. Mas com o tempo, e aí entra todo um engano do inimigo, porque ele é astuto, ele é inteligente, e ele usa as situações para falar aos nossos corações. Com o tempo a nossa visão vai ficando turva. E nós começamos a prestar mais atenção nessas coisas erradas do que no próprio Jesus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Aí eu preciso, irmãos, de um segundo toque. Eu preciso que Jesus, como naquele dia, chegue em mim de novo, me leve para aquele altar de novo, eu faça aquela oração de novo, e eu volte a ter aquele brilho no olhar que eu tinha quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Que eu volte a ter aquela felicidade que eu tinha. Aí seus amigos vão malhar da sua cara, você não vai nem ligar. A sua alegria é maior do que isso. As pessoas vão fazer chacota, piadinha, e você não vai se importar. Você vai ver algumas coisas erradas e você vai orar e falar: mas vai dar certo, Deus vai falar com esse homem, com essa mulher, Ele vai consertar isso aí. Irmão, Jesus, Ele não quer ter conosco momentos. O que Jesus quer estabelecer comigo e com você é uma história, sem interrupções. Uma história que começa na minha conversão e que não termina nunca mais. Não tem intervalo, não tem propaganda, não tem nada. A história é contínua. É isso que Jesus quer estabelecer conosco. Mas você está ferido. Às vezes eu estou magoado. Às vezes eu estou frustrado. E sabe qual é o mais lindo de tudo, irmãos? Jesus Cristo, Ele veio a essa terra como homem. Ele morreu como homem. Ressuscitou como homem. E Ele está no céu como homem. E como homem, em seu ministério terreno, Jesus sentiu fome, sentiu sono, sentiu sede. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é a sua família o ridicularizar. Jesus sabe o que é apanhar sem ter feito nada de errado. O que eu quero te dizer é que, independente do tamanho do teu sofrimento, Jesus sabe o que você está sentindo. Ele sabe. Porque Ele já passou por isso que você está passando. Mas ao mesmo tempo que Jesus sabe o que nós estamos sentindo, Ele também sabe o que eu devo fazer.
porque Ele nos deu o exemplo. Judas chegou nas pessoas e falou: olha, aquele que eu beijar é ele, é o sinal. Ele chegou diante de Jesus e falou: eu te saldo, Rabi. Beijou Jesus para mostrar para os outros quem é que eles deveriam prender. E Jesus olhou dentro dos olhos de Judas e falou: amigo, por que vieste? Irmãos, não era hora de ironia. Jesus não era falso. Jesus não era moleque. Então, se ele chamou Judas de amigo, é porque esse era o sentimento de Jesus em relação a Judas. E por que vieste? Jesus ainda acreditava. Nem Judas acreditava mais em Judas, tanto é que se matou. E Jesus ainda acreditava em Judas. Irmãos, nos seus períodos mais negros, saiba que existe um Deus todo-poderoso e Ele ainda acredita em você. Ah, meus pais, nem eu acredito em mim. Jesus ainda acredita em você. Jesus, que te conhece melhor do que você mesmo, Ele acredita em você. Mas a questão é: o que eu vou fazer com as minhas frustrações, minhas decepções, minhas feridas? Vou continuar alimentando-as? Ou vou entregá-las a Jesus? O que eu vou fazer com a minha visão turva em relação ao Senhor? Ela vai continuar dessa forma? Ou eu vou clamar por um segundo toque? Eu quero te convidar a se colocar de pé e fechar os teus olhos. Aquele cego tinha tudo para dar errado. A cidade de Betsaida não era uma boa cidade. Ele havia ficado cego. Sofreu muito com os maus tratos das pessoas, com os preconceitos, com tanta coisa. Que bom que ele tinha amigos. E que bom que Jesus estava ali. Feche os teus olhos, irmãos. Irmãos, nessa hora você precisa ser muito imparcial consigo mesmo. E eu quero que você pense na sua história. História com Jesus. Você que está nos visitando, pense na sua história. No que você ouviu de Jesus até hoje. E responda para você mesmo: eu tenho aquele brilho no olhar? Eu consigo ter mais empolgação com Jesus do que com qualquer outra coisa? Ou eu fiquei irracional? Irmão, se você nunca teve esse brilho no olhar, você precisa do primeiro toque. E se você perdeu o brilho no olhar, você está no lugar certo. Porque o Deus que toca a primeira vez, toca pela uma segunda vez. Eu quero te convidar a falar com Jesus um pouco. Nós não vamos cantar nenhum coro agora, porque eu quero dar oportunidade para os músicos também falarem com Jesus. Irmãos, eu vou fazer uma oração. Enquanto eu faço essa oração,
o altar estará aberto para você sair do seu lugar. Não importa quem você é dentro da igreja, visitante ou um líder. Jesus quer fazer os seus olhos brilharem por Ele. Enquanto eu oro, você pode sair do seu lugar e vir a este altar, buscar a presença de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o dono desse lugar. Pai Santo, o Senhor não precisa nos retirar de dentro dessa casa para operar um milagre, porque nesse ambiente é o Senhor quem manda. Então eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um dos teus filhos nessa hora. Deus, que o Senhor quebre, ó Pai, toda resistência. Eu sei que enquanto eu pregava, ó Pai, o inimigo também tentava falar aos ouvidos, aos corações de muitas pessoas, ó Pai. Mas o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é mais tremendo. E o Senhor quer tratar as nossas almas, ó Pai, porque aqui existem pessoas extraordinárias, mas hoje elas não estão conseguindo ser extraordinárias, porque estão presas, estão amarradas nas suas emoções feridas. Senhor, nessa noite eu quero te pedir que o Senhor os chame para restabelecer, ó Pai, a aliança. Que o Senhor, ó Pai, os convide a este lugar para dar esse segundo toque. Que o Senhor, ó Pai, tome cada um daqueles que estão nos visitando, ó Pai, na noite de hoje, e que o Senhor, ó Deus, mostre para eles que não existe alegria, não existe felicidade, e eles sabem, porque muitos aqui já buscaram alegrias e felicidades, e tudo que conseguiram foi alegrias momentâneas. Não existe felicidade sem o Senhor, ó Deus. Pai, então vem de encontro, Senhor, essa noite a cada um dos teus servos. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos todo outro espírito dentro deste lugar que impeça, ó Deus, o entendimento, que impeça, ó Deus, o agir do Senhor, ó Pai, em cada coração. Pai Santo, começa a passear, Senhor, por entre essas cadeiras, comece a passear por este altar. Vai tocando, Senhor, os líderes, vai tocando os músicos, vai tocando os membros, vai tocando aqueles que estão nos visitando, vai tocando os intercessores, vai tocando, ó Pai, quem o Senhor tem para tocar e ministrar. Deus, o Senhor é aquele que sonda, esquadrinha os corações, e o Senhor sabe, ó Pai, do que necessitamos. Necessitamos, ó Deus, que o Senhor ministre sobre nossas almas. Necessitamos, ó Deus, ter as nossas emoções curadas. Então, ó Deus, faça essa obra nessa noite, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia.